pessoal, tudo bem? Vamos fazer essa aula de hoje, né, um comentário sobre o experimento 00. Então a gente vai fazer a análise de todos os dados, né, e introduzir mais alguns conceitos, né, mostrar gráficos, né, embora a gente não tenha feito leitura suficiente para fazer um gráfico, mas dá para a gente fazer uma interpretação gráfica dos dados, né, das leituras que a gente fez no experimento 00. Né? Então vamos aos comentários. Nós inicialmente utilizamos multímetros, né? Vários multímetros, né? E esse multímetro aqui que tem uma característica de ser osciloscópio, né? Um osciloscópio manual. Utilizamos esse multímetro aqui para medir corrente elétrica, mas ele pode medir tensão e assim por diante. Né? E a gente começou analisando, né, a tensão elétrica das pilhas. Né? Então tinha umas pilhas, né? A gente mediu essas tensões elétricas, né? E a simbologia dessas pilhas, né? Pilhas ou baterias, né? A tensão elétrica dessas pilhas, né? Tem um polo positivo, um polo negativo, e a representação simbólica dessa pilha é dada por esse símbolo aqui. Às vezes eu uso muito esse símbolo aqui também, né? E existem alguns livros, né? E alguns equipamentos, né? Que vêm com esse símbolo para tensão contínua, né? Então as pilhas e baterias, né, trabalham com tensão contínua. Né? A gente viu que as reações químicas internamente na pilha, né, separa íons positivos para um lado e íons negativos para o outro. Né? Então a gente fez a medição, né, de várias fontes de corrente contínua, né? Fizemos a medição de um circuito eletrônico, né, que transforma a tensão alternada em tensão contínua, rebaixando para 12 volts, alimentando de uma fita LED. Né? Então essas pilhas e baterias, né, são também denominadas de gerador. Gerador ou bipolativo. Quando a gente for fazer uma análise, né, uma aula só sobre circuitos, né, análise de circuitos, né, a gente vai interpretar o nosso gerador como sendo bipolativo. Né? Bipolativo por quê? Porque ele gera energia elétrica. Né? Então eu tenho internamente a reação química, né, separou, né, em polos positivo e negativo, né, os íons, né? Então esse dispositivo ele consegue fornecer energia elétrica para um receptor. Os receptores que a gente utilizou foram os nossos diodos, né? Diodo vermelho, diodo verde, né? E uma lâmpada incandescente. Né? Então esses diodos aqui são considerados bipolos passivos. Né? Então tem os bipolos ativos e os bipolos passivos. Né? Então vamos à análise dos nossos dados. Né? A simbologia da nossa fonte, né? Da nossa tensão CC, a simbologia está aqui, né? E a gente vai formar o circuito elétrico. Né? Basicamente o circuito elétrico que a gente trabalhou aqui foi para a medição de tensão e corrente. Né? Então a gente tinha a nossa fonte de tensão CC. Eu vou botar EG, né? o índice G para o E, para tensão elétrica, né? A tensão elétrica da fonte. Né? Essa tensão a gente mediu aproximadamente 3 das duas pilhas, né? 3,2 volts, né? A tensão dessas duas pilhazinhas aqui, 3,2 volts, né? Passamos, né? Continuando o circuito, né? Passamos por um amperímetro, né? O símbolo do amperímetro, né? Pessoal, o que é um amperímetro? É um instrumento que vai medir a corrente elétrica, né? Passamos por um amperímetro, o circuito continuou e chegou no nosso dipolo. Por exemplo, o nosso dipolo, o diodo. O símbolo do diodo, né? Esse dispositivozinho aqui, o símbolo dele, né, é esse símbolo aqui, e ele emite luz. Né? Então essas duas setinhas aqui, né, quando a gente vê o símbolo, é porque além desse aqui ser um diodo, né, um dispositivo que só deixa passar corrente, né, quando aqui no anodo desse diodo é ligado no positivo e aqui o anodo do diodo é ligado no negativo. Então, em termos de simbologia, a gente teve isso aqui. Né? Como o circuito está fechado, se eu tivesse colocado aqui uma chavezinha, aqui, ó, fechei a chavezinha, né? A corrente passa no diodo. Né? Essa corrente eu vou chamar de corrente da lâmpada ou corrente do diodo. Né? E depois a gente pegou um outro instrumento nos terminais desse bipolo aqui, ó, vou marcar aqui o bipolo. Que bipolo é esse? É o bipolo B1, B2. Vamos chamar esse bipolo de B1', B2'.
Por quê? Porque esse bipolo B1, B2', né? B1', B2', o que é? É um dispositivo que externamente, né, apresenta dois terminais. Está aqui os dois terminais, né? O B1 e o B2. O B1 é o anodo do diodo e o B2 é o cátodo do diodo. Professor, como é que o senhor sabe que aqui é o anodo e aqui é o cátodo? Pela diferença de tamanho, né? Se a gente observar aqui, ó, esse terminalzinho daqui de cima, né, ele é um pouquinho maior do que o de baixo. Então, por convenção, né, por processo de fabricação, os fabricantes deixam o anodo um pouquinho maior do que o cátodo. Perfeito? Então, esse dispositivozinho aqui é um bipolo, né? Eu posso representar esse bipolo dessa forma aqui também. Né? Um bipolo genérico, né? B1', B2', né? Dessa forma aqui, esse retângulozinho aqui é um bipolo genérico, né? Como eu sei que esse bipolo é um diodo, eu fiz o símbolozinho do diodo. Se eu não soubesse que era um diodo, né, ou qualquer outro bipolo qualquer, eu representaria o bipolo dessa forma, uma caixinha com dois terminais, B1, B1'. Aqui o nosso gerador, né, ele também é considerado um bipolo. Aqui eu vou chamar bipolo 1, bipolo 2, ele tem dois terminais, né? Os terminais são esses: B1 o positivo e B2 o negativo. Como aqui eu considero o positivo da tensão e o negativo da tensão, a corrente parte, né, o sentido da corrente convencional. O professor nunca usou esse termo convencional. Convencional porque é o seguinte, eu considero que a corrente sai sempre do polo positivo para o negativo. E por que é que o senhor chama de convencional? Porque normalmente, né, quem se movimenta são os elétrons, né? Então a corrente eletrônica, né, ela tem um sentido contrário. A corrente, né, eu vou chamar de IE. O que é esse I índice E? É a corrente eletrônica. Professor, o senhor está dando matéria na discussão dos resultados? Estou. Essa aqui é a minha corrente eletrônica, né? É associada que é a corrente real, que é o movimento dos elétrons, né? Professor, e por que existe essa corrente convencional? Porque antes de se conhecer que quem se movimentava eram os elétrons, né, se considerava que a corrente saía do positivo para o negativo. Então, para não mudar toda a teoria, né, a gente permanece com essa corrente, né? Só que esse L aqui agora, né, é a corrente convencional. É porque ela vem por convenção, né? A gente considera que a corrente é convencionada saindo do positivo para o negativo, mas na realidade a corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons, ela sai do polo negativo para o positivo, ok? Então, qual foi o outro instrumento que a gente utilizou? A gente utilizou um voltímetro. Professor, você disse lá na aula do experimento que esse voltímetro ele é ligado em derivação ou em paralelo. O que é isso aí? Está aqui o nosso bipolo, né? Nosso bipolo passivo. Esse bipolo B1, B1', né? É um bipolo passivo. Por quê? Porque ele vai ser um absorvedor de energia. E esse bipolo aqui, que é o meu gerador, é um bipolo ativo, porque ele é que vai fornecer energia. Ok? Então eu coloquei um voltímetro, né, com a polaridade específica, positivo e negativo, e a gente mediu a tensão, né, nos bornes desse bipolo passivo, que é o meu diodo. Então eu vou chamar essa tensão que foi medida pelo instrumento de UL. Ok? Então, quais são as leituras que eu tenho? Eu tenho a corrente do amperímetro e tenho a corrente do voltímetro. Observe que o amperímetro é ligado em série com o dispositivo, né? Você poderia perguntar o seguinte: professor, quando o senhor colocou esse voltímetro em derivação com o bipolo diodo, né, LED, esse voltímetro ele não interfere na leitura da corrente, né? Claro que ele interfere. Para esse voltímetro funcionar, ele precisa de um cheirozinho de corrente, né, que eu vou chamar de corrente do voltímetro, para que ele funcione, né, para que ele indique a leitura. Só que essa corrente do voltímetro, né, ela é bem menor, mas bem menor do que a corrente L.
Então essa corrente que passa pelo voltímetro é praticamente desprezível. Ok? Então vamos à análise dos nossos resultados, né? No LED verde, aliás, a gente começou pelo LED vermelho, né? O LED vermelho, a nossa leitura de tensão, né? O voltímetro em cima do LED vermelho foi de 2,59 volts. E a corrente do LED vermelho, a gente medindo, deu 8,2 miliampere. É uma corrente muito baixinha, né? Então a gente tem aqui as leituras, né, do amperímetro, que foi colocado em série, né? Eu parti o circuito para colocar em série. Quando eu fechei a chave, circulou a corrente pelo LED e LED, né? Passou pelo diodo, né? O diodo acendeu, né? Emitiu uma luz vermelha, né? E ele ficou trabalhando, né? A tensão sobre o LED 2,59 e passou pelo LED. Quem passa é a corrente. A tensão ela é aplicada, a tensão aplicada sobre o LED 2,59 ou a tensão resultante sobre o LED. Então, dessas duas leituras, a gente pode fazer algumas contas, né? Uma delas é calcular a resistência do LED, ou seja, a oposição que o LED faz ao estabelecimento desses 8,2 mA. Então vai ser a tensão do LED, né, a resistência, né, sobre a corrente que o LED consumiu. Né? Então isso aqui vai dar 2,59 volts dividido por 8,2 vezes 10 a menos 3 ampere. Ok? Então, essa resistência dá 315,8 ohms. Ok? Professor, o senhor deu uma explanaçãozinha rápida sobre a potência elétrica, né? A potência elétrica do LED, ó, chamada de PL, vai ser a tensão que está sobre o LED vezes a corrente que o LED puxa, né? Da nossa fonte. Olha a quantidade de termos que eu estou usando. A corrente é puxada pelo LED, né? Quem manda a corrente? A fonte, né? O bipolo ativo, né? Ativo. O LED é um bipolo passivo, ele recebe energia, ele absorve energia. Então a potência absorvida pelo LED ou a potência demandada pelo LED vai ser a tensão sobre o LED vezes a corrente do LED. Essa potência vai me dar 2,59 volts, né, vezes a corrente. 8,2 vezes 10 a menos 3. Essa potência do LED vai me dar 21,2 mili. Qual é a unidade de potência? Watts. Né? Então é uma potência baixíssima, a potência consumida por esse LED. E a resistência elétrica do LED? 315, né, aproximadamente 316 ohms, né? Então a gente tem a resistência do LED e a potência do LED. Ok? Professor, esse bipolo aí ele deve ter uma curva de comportamento, né? Então a gente pode fazer, né? Inicialmente, ó, eu posso fazer uma curva. A gente não usou o osciloscópio, né? Se eu fizer a curva da tensão, tensão é G, né? Tensão é G em função do tempo. Olha aqui, tempo em segundos, tensão em volts, né? Então o que é que acontece? O comportamento da tensão gerada, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Quando a chavezinha está aberta, eu vou botar aqui a tensão gerada ou a tensão em cima da lâmpada, o L. Vou construir em escala, né? Então aqui eu tenho, ó, 1 volts, 2 volts, 3 volts, né? Então a tensão era 3,2 volts. Professor, como é uma tensão contínua, né? Então ao longo do tempo essa tensão se permanece, né? Aí vamos supor que no instante T, né, igual a T1, né, eu feche essa chavezinha aqui. Professor, o senhor já está aumentando os comentários, eu digo tô. Nesse instante aqui, ó, de 0, né, até o instante T1, a chave está aberta.
Quando eu fechei a chave, e essa tensão aqui, ó, até o instante T1, a tensão era 3,2 volts, né? Sem a chave aberta, né, tudo estava em 3,2 volts. Quando eu fechei a chave, o que é que acontece? A tensão teve uma pequena queda. Ela veio, né, para 2,6 volts aproximadamente, né? E com a chave fechada, né, que a partir de T1, T maior do que T, se eu fizer assim, ó, T maior do que T1, aí eu posso dizer, ó, chave fechada, né? O que quer dizer chave fechada? Ou circuito ligado, né? Lâmpadazinha ligada, LEDzinho ligado. Beleza? Então, já fizemos uma análise interessante aqui. Naquele osciloscópio a gente viu que quando a gente coloca o osciloscópio nos terminais da bateria, né? Na linha do tempo, que é o eixo das abscissas, né? O sinal dá um salto, né? Chega lá em 3,2 volts, né? A gente não observou quando colocou carga, mas o que é que a gente observa com a leitura do voltímetro, né? A tensão inicialmente estava 3,2 volts e a tensão caiu para 2,59. Então, mais na frente a gente vai explicar detalhadamente por que essa tensão cai, né? Ok? Inicialmente, o que é que eu queria ver? Eu queria ver a resistência do LED, a potência do LED, né? E eu poderia observar outra característica do LED, né? O LED, como ele é um bipolo, né? O comportamento, quando a gente vai analisar um dispositivo, né? A gente vê o comportamento. Pessoa, o que é que você está escrevendo aí no cantinho? Vou subir aqui uma coisinha. Aqui vai ser o que? Vai ser a corrente do LED vezes a tensão do LED. Professor, por que é que o senhor fez o gráfico assim? Corrente no eixo das abscissas, no eixo das ordenadas amperes, né? E a tensão aqui em volts, né? É porque quando a gente analisa diodo, né, normalmente a gente coloca corrente versus tensão. Então o comportamento do LED ele é mais ou menos assim. Ó. Ele tem uma tensãozinha inicial, depois ele deixa passar corrente, né? Ó, depois desses 0,7 volts aproximadamente, né, o LED deixa passar corrente facilmente, né? Então, quando ele é polarizado diretamente, pessoal, o que é polarizado diretamente? Quando eu aplico positivo, negativo no LED, a corrente passa, depois de 0,7, a corrente passa bruscamente, né? Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, 2,59 volts, né? A corrente do LED, né, é 8,2. Vamos botar aqui a corrente no lugar de ampere. Vamos botar miliampere, né? Então, ajustando a unidade do eixo das abscissas, né? Então, tá aí. Esse aqui é o comportamento do LED. Professor, e se eu polarizar reversamente o diodo? Professor, eu não entendi essa coisa de polarizar. Polarizar reversamente é você pegar o diodo, né, LED, colocar positivo no cátodo e negativo no anodo. Nessa situação, ele quase que não deixa passar a corrente. Ó. A corrente é muito baixinha e ele não vai acender. Professor, e se eu continuar aumentando a tensão? Aí o que acontece? Se eu continuar aumentando a tensão, ele vai disparar, né? Chega nessa região, que é a chamada região Zener do diodo, ele dispara, consome uma corrente absoluta e queima, se destrói. Então, o diodo LED ele não pode trabalhar nessa região. Ele é feito para trabalhar na região onde ele é polarizado diretamente, ou seja, positivo no anodo, né, e negativo no cátodo, né? Ok? Então isso aqui é o comportamento tensão corrente de um diodo, que é um bipolo passivo. Aqui é o comportamento da minha fonte, né? Da minha fonte em função, né, do tempo. Esse eixo das abscissas aqui é tempo, ok? Então, essa resistência de 315,8 ohms representa o quê? A inclinação dessa reta aqui. Professor, quer dizer que isso aí é a inclinação da reta. Mas a inclinação dessa reta não é ΔI sobre ΔU.
ΔI sobre ΔU é a nossa chamada condutância, e a condutância é o inverso da resistência. Então, tanto faz a gente expressar a dificuldade do circuito em termos de condutância ou de resistência elétrica, né? Nós normalmente trabalhamos com resistência elétrica, mas a gente podia até estar falando também de condutância. Então, observamos aqui vários detalhes, né? As características da nossa fonte, quando a gente coloca a carga, né? Aqui, ó, a nossa fonte estava em vazio. Olha a preposição, em vazio, né? E nesse instante, bem aqui assim, a gente diz que ela está em carga, né? Em carga quer dizer que a lâmpadazinha está acendendo, né? Ok? Então, vamos para o nosso outro LED. Esse aqui é o LED vermelho, né? Ele estava consumindo uma potência de 21,2 miliwatts, né? Uma resistência equivalente, né? Nessa região, né? Que a gente pode dizer uma região linear, uma região de 315,8 ohms. Quer dizer, nessa região linear a resistência tem o mesmo valor em cada ponto desse aí, ok? Uma fixadazinha, muita informação numa folhinha de papel, né? Vamos para outra folha.